Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. O tema dessa noite é o encontro que muda tudo. Êxodo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Acharam? Está preparado? Glória a Deus. O texto diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá, para ver essa grande maravilha. Por que será que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Querido Deus e bondoso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, com os corações tremendo. Estamos aqui com temor e tremor. Paizinho, com respeito, diante, ó Deus, desta palavra que é santa, pura e poderosa. Estamos aqui também, ó Deus, diante do Senhor para pedir o Teu favor nesta noite. Paizinho, nós carecemos da Tua direção, da Tua instrução. Carecemos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Cada coração que veio aqui essa noite não veio de maneira aleatória, não veio, ó Deus, de maneira ocasional, mas veio aqui, ó Pai, dirigida pelo Teu Espírito, e veio aqui, ó Deus, ansiando louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor e também ouvir a Tua voz. Paizinho, não nos despeça sedentos. Paizinho, sacia as nossas sedes essa noite. Tira de nós, ó Deus, em nome de Jesus, essa sede que há pela Tua palavra e coloca em nós, ó Deus, saciedade por a compreendermos, por a contemplarmos nessa noite. Fala, Papai, começando aqui comigo. Fala com a Tua igreja, meu Deus, ministra-nos, não poupe, ó Deus, as palavras, por mais severas que possam ser, não poupe, ó Deus, a correção, porque nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Então ministra-nos, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, tira de nós também as resistências humanas e espirituais. Coloca em nós, ó Deus, abertura para a Tua palavra. Trata, meu Deus, de maneira individual com cada um aqui presente. Conduza-nos em aprendizado, conduza-nos, ó Deus, a
contemplar, a compreender e a aceitar a palavra do Senhor na noite de hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O encontro que muda tudo. Nós, sem dúvida alguma, temos uma série de experiências, de vários encontros que mudaram algum fator ou algum aspecto nas nossas vidas. Eu tenho certeza que todos nós aqui, se tivéssemos a oportunidade de contar uma experiência de pelo menos um encontro nas nossas vidas que produziu alguma diferença no nosso ser, no nosso caráter, todos nós aqui teríamos essa experiência. Encontro, de repente, com um amigo na infância que mudou a trajetória, de repente, da nossa profissão, que de repente nos influenciou a sermos o profissional que somos. O encontro, de repente, com o nosso cônjuge, que mudou todo o nosso aspecto familiar, que mudou a direção, de repente, de vários aspectos das nossas vidas, que nos fez ser pessoas diferentes. Alguns, de repente, tornaram pessoas melhores, outras pessoas não tão boas assim. Mas por sermos pessoas influenciáveis, tudo nas nossas vidas, de fato, produz certas mudanças em nós. Todo encontro, todo relacionamento que nós temos, muda algo em nós. Nos leva a pensar de maneira distinta, talvez viver de maneira distinta, talvez criar propósitos e prioridades distintas. É bem verdade que alguns relacionamentos mudam em nós poucas coisas por não serem tão significantes assim. Mas há outros encontros que, por marcantes que sejam, mudam muito a nossa história. Talvez você vai lembrar de um encontro com um professor no ensino médio que mudou a sua trajetória escolar. Talvez um professor te influenciou a galgar mais estudos e a atingir talvez um curso superior. E talvez você vai lembrar de algum professor que possa ter te feito até desistir da escola, né? Mas vários encontros na nossa trajetória humana, sem dúvida alguma, produziu em nós algum impacto, alguma mudança em algum aspecto das nossas vidas. Mas quando nós olhamos para Deus e pensamos no encontro que nós podemos ter com Deus, quando esse encontro é genuíno, ele não muda somente um aspecto da vida, ele não muda somente um hábito, uma visão, um valor ou um ponto prioritário, mas o encontro com Deus, ele deve ser aquele encontro que vai nos conduzir a mudar tudo e absolutamente tudo nas nossas vidas. O encontro com Deus é um encontro que, se genuíno for, se verdadeiramente for, ele vai nos transformar, não somente nas nossas vestes ou no nosso exterior, mas ele vai produzir em nós uma transformação interna, e sem dúvida alguma essa transformação vai nos conduzir a termos ações distintas nessa terra. Infelizmente, há muitas pessoas que estão equivocadas, pensando que teve um encontro com Deus, mas vivendo a vida da mesma maneira que vivia no dizer delas antes daquele momento que elas admitem ter encontrado com Deus. Não dá. Não dá para você dizer que foi encontrado por Deus, achado por Deus, que tem um relacionamento com Deus e seguir tendo a mesma vida, o mesmo conjunto de prioridades, tendo os mesmos hábitos e vivendo da mesma forma que vivia antes, conduzindo a vida com os mesmos valores, com os mesmos aspectos, com as mesmas ideologias, com as mesmas crenças e com a mesma visão de mundo. Não. Se você é uma dessas pessoas, a triste notícia é que você ainda não foi encontrado por Deus, você ainda não teve esse encontro com Deus. Nós temos aqui um texto de um homem sendo encontrado por Deus, de um homem tendo um encontro magnífico com Deus. Talvez um dos encontros mais marcantes de toda a Escritura, talvez um dos encontros mais conhecidos de toda a Escritura, e sem dúvida alguma um dos encontros que produziu um marco na história de Israel. Nós temos aqui o encontro entre Moisés e Deus. E a Bíblia nos diz no verso 1 que Moisés, ele estava vivendo a sua vida no seu cotidiano, levando a sua vida de maneira natural, tendo mais um dia comum. Ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, que é sacerdote em Midian. E em um desses dias, Moisés ele leva o rebanho para o lado oeste do deserto, e ele chega a um monte chamado Horebe. Moisés
aqui ele já estava há aproximadamente 40 anos na terra de Midian. Nós conhecemos muito bem a história de Moisés e nós que somos participantes da EBD ou leitores da Escritura, nós sabemos que a vida de Moisés ela pode ser dividida em pelo menos 3 fases de 40 anos cada fase. A primeira fase no Egito, onde ele tem o seu nascimento, a sua educação, e no ápice ali da sua fase adulta, ele comete um homicídio e ele foge para a terra de Midian, onde começa o segundo ciclo, a segunda fase de Moisés, onde ele permanece mais 40 anos. Nessa segunda fase, Moisés ele conhece Jetro, ele se casa com a sua esposa e ele gera filhos. Nessa segunda fase, Moisés ele tem o que nós chamamos de estrutura familiar e social. Moisés ele constitui família. Moisés ele agora tem um negócio, ele trabalha com o seu sogro, ele tem uma fonte de renda, ele tem a sua subsistência. Moisés ele se adaptou nessa terra. Imagina 40 anos, a maioria de nós que estamos aqui ainda nem chegamos nesta idade, mas Moisés já morava ali naquela terra por 40 anos. 40 anos é um tempo absolutamente suficiente para uma pessoa estabilizar, crescer, estruturar, maturar, se adaptar com a região e com as circunstâncias que ela tem. E Moisés estava ali nessas condições, adaptado financeiramente, familiarmente, já conhecia muito bem aquela região, já tinha domínio sobre o trabalho que ele exercia. E neste dia Moisés não marca um encontro com Deus. Moisés ele não agenda, ele não sai de casa dizendo assim: olha, hoje eu vou encontrar Deus em determinada localidade, marquei com ele em determinada localidade e horário, porque uma das coisas que nós precisamos aprender com relação a Deus é que o encontro com Deus só pode acontecer se ele marcar. Um homem, ele não tem autoridade para determinar a agenda de Deus. O homem não tem autoridade para determinar onde Deus vai ou deixa de ir, o que Deus vai fazer ou deixa de fazer. Deus havia arquitetado aquele momento para encontrar-se com Moisés. Então todas as pessoas que se relacionam com Deus, não foram elas que encontraram a Deus. Foi Deus que encontrou essas pessoas. Foi Deus que permitiu se ser conhecido por essas pessoas, porque ninguém na sua própria capacidade jamais alcançaria Deus, conheceria Deus ou sondaria a pessoa de Deus pelas próprias faculdades e capacidades, se Deus não se revelasse, se Deus não desse o primeiro passo. Então, enquanto Moisés ele está aqui na sua mente, pensando: eu vou cuidar do rebanho, eu vou apacentar o rebanho, eu vou conduzir o rebanho para uma localidade que seja mais propícia para ele se alimentar. Enquanto Moisés ele está num dia na mente dele normal, fazendo ali o seu trabalho que por durante 40 anos ele estava acostumado a fazer, Deus estava preparando o encontro com Moisés. E a Bíblia diz no verso 2 que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, viu que a sarça ela estava em chamas, mas ela não se consumia. E Moisés então, atiçado por sua curiosidade, ele disse: eu vou ver o que está acontecendo. Porque era algo muito comum uma sarça pegar fogo. Muito comum, deserto escaldante, a sarça seca, o fogo poderia vir de maneira natural. Mas o que não era comum era uma sarça pegar fogo, continuar pegando fogo e não se queimar, não se destruir, não virar cinza. Moisés olha e fala: eu estou vendo a sarça, eu estou vendo que ela está em chamas, mas pelo conhecimento que eu tenho, o fogo ele queima, ele destrói, ele causa cinza. Agora algo que fica queimando, e realmente o fogo não acaba e a sarça não se destrói, isso é maravilhoso, isso é estupendo, isso é extraordinário, isso vai além da compreensão humana. Então eu vou me aproximar e ver o que está acontecendo. Por que essa sarça não se queima? E aí Deus então chama Moisés do meio da sarça e dá uma ordem para Moisés dizendo assim: não se aproxime. Deus criou
todo o ambiente para Moisés se aproximar. E quando Moisés está chegando, Deus diz: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E você pode pensar assim: se eu for na mesma localidade que Moisés estava, Deus vai gritar comigo do meio daquela sarça, do meio daquela localidade, dizer para eu não pisar? Será que existe uma região literal ali, que é específica, que ninguém pode pisar, porque esta região em si é santa? O entendimento óbvio é que não. Não era a primeira vez que Moisés estava no Monte Horebe, possivelmente. Era uma região muito conhecida dele. Mas fato é, Deus está dizendo para Moisés: a minha presença santifica o lugar. Eu estou aqui. E onde eu estou, não é qualquer pessoa que pode se aproximar de qualquer maneira. Deus é o único ser que tem esse poder santificador. Um pastor, um ser humano, uma outra pessoa, não tem o poder em si mesmo de santificar o local, qualquer que seja. Mas onde Deus está, Deus ele santifica essa localidade, porque o atributo mais marcante da pessoa de Deus é a santidade. Não é a onipotência, a onipresença, a onisciência, por mais que sejam atributos atrativos, o atributo mais marcante e mais ratificado em toda a escritura da pessoa de Deus é a santidade, é a pureza. E quando Deus chama Moisés a este encontro, Deus diz: você não pode aproximar-se de mim de qualquer maneira. É necessário reverência, temor, é necessário zelo. O tirar as sandálias dos pés era para dizer para Moisés: olha, você não pode chegar aqui de qualquer forma. E como muitas vezes nós queremos ter um encontro com Deus e achamos que podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira, podemos nos apresentar ao Senhor de qualquer forma. Às vezes nós não entendemos o porquê Deus não ouve as nossas orações, o porquê não há intimidade o suficiente entre nós e Deus, o porquê nós não conseguimos agradá-lo como deveríamos, mas talvez o fato é que nós estamos querendo chegar em Deus de qualquer maneira. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender: Deus é absolutamente santo. Deus é puro em todos os aspectos do seu ser, e qualquer pessoa que queira galgar um relacionamento com Deus precisa buscar também a santidade. Tira da tua mente a ideia de que você pode ter um relacionamento com Deus de qualquer maneira. A utopia de que no sábado você pode estar na pornografia e domingo adorando a Deus. Tira da tua mente a ideia de que você pode passar o dia ouvindo músicas promíscuas, profanas, músicas que desagradam aquilo que é estabelecido por Deus, e chegar aqui de noite, cantar louvores e achar que Deus vai ouvir. Deus é puramente santo e puro. Tira da tua cabeça a ideia de que você pode andar pelado na rua e vai chegar aqui e Deus vai aceitar o teu culto. Deus vai aceitar a tua amizade. Deus está dizendo para Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Nós estamos abrindo mão da santidade por coisas passageiras. A gente está achando que com Deus dá para brincar, que com Deus dá para fazer qualquer coisa. Quer ter uma semana inteira de mentiras, de artimanhas, para chegar aqui no domingo e achar que Deus vai aceitar o nosso culto, para achar que Deus vai receber a gente na presença dele. A gente quer chegar diante de Deus com as sandálias sujas, com os pés imundos, mas Deus olha para Moisés e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar é terra santa. Não dá para ficar brincando com Deus. Não dá para ter uma vida dupla. Não tem condição de compartilhar a presença de Deus com uma vida mundana. É necessário fazer uma escolha. Moisés poderia dizer: eu não estou nem aí, eu vou me aproximar e eu continuo com as sandálias, e correr o risco de Deus fulminar ele na hora. Existem sandálias que precisam ser tiradas das nossas vidas, e aqui eu não estou sendo literal.
Mas nós precisamos tirar certas músicas que nós ouvimos, certas roupas que nós vestimos, certos lugares que nós frequentamos. Nós precisamos tirar certos programas que a gente assiste. Precisamos tirar certas pessoas às quais nós estamos emprestando os nossos ouvidos. Nós precisamos tirar algo da nossa vida se nós queremos ter esse relacionamento com Deus, porque o encontro com Deus, Ele nos chama a uma mudança genuína, profunda, a uma transformação. Um relacionamento com Deus requer de nós sacrifício. Não dá. Não dá para você sentar à mesa de Satanás no sábado e querer participar do banquete do Senhor no domingo. Não dá. É necessário fazer escolhas, e escolhas envolvem abrir mão de certos aspectos das nossas vidas. E o verso 6 continua dizendo: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, de maneira muito espontânea, esconde o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Uma postura de um homem que tem temor, uma postura de um homem que sabe quem está falando com ele. Moisés, ele compreende que a voz que ele estava ouvindo não era simplesmente de um serafim, de um querubim. Ele entende que a voz que ele estava ouvindo não era do seu patrão, do seu sogro, de uma pessoa poderosa, humana, mas ele entende que a voz era daquele que havia criado céus e terra. Era de alguém absurdamente poderoso. E ao ouvir essa voz, o sentimento de temor toma Moisés, ao ponto de ele esconder o rosto e dizer assim: eu não vou nem olhar para Deus. Às vezes nós não sabemos as vozes que nós ouvimos, porque se nós soubéssemos, o nosso rosto era escondido na hora. Quantas pessoas têm, às vezes, tratado Deus como se fosse um qualquer. Eu já vi pessoas dizendo: Deus é meu amigo, eu trato Ele como meu amigo, eu levanto de manhã e falo: e aí, velho, como é que você está? Que Deus é esse que esse camarada está servindo? Pessoas que olham e dizem: não, Deus, Ele precisa, se nós tivermos fé, Ele deve fazer. Como assim? Que tipo de Deus essa pessoa conhece? Um Deus subserviente, um Deus fraco, um Deus submisso a um homem? Moisés, ele nem ousa sequer olhar para a direção de onde vem a voz de Deus. Ele esconde o seu rosto porque ele sabe do nível de poder, santidade e pureza daquela voz que falava com ele. Nós vivemos num tempo onde o temor não nos é ensinado. Parece que nós fomos ensinados que todas as coisas nos devem ser feitas. E às vezes nós corremos o risco de repassar isso para os nossos filhos. Às vezes eu me vejo em casa cometendo o erro de olhar para minha filha e querer satisfazer as vontades dela e não ensinar ela sobre temor, sobre respeito, sobre obediência. Nós vivemos um tempo em que há uma igreja tão imatura que se você contrapor a membresia, as pessoas mudam de ambiente porque não sabem lidar com a afronta, com a contraposição, com a opinião contrária. Pessoas mimadas, fracas. E tudo bem, a pessoa que é mimada para lidar com o pastor e mudar de igreja, não vejo muito problema nisso. Mas quando a pessoa é mimada a ponto de olhar para Deus e dizer: Deus não fez a minha vontade, eu abandono a fé. Gente, quantas pessoas vocês conhecem assim? Eu fui na igreja 10 anos, Deus não mudou meu marido, Deus não curou meu filho. Deus não tem obrigação de mudar teu marido e curar teu filho, não. Deus tem obrigação de ser Deus, Senhor, Rei, Santo, e Ele é. Nós quem temos a obrigação de servi-lo, ainda que Ele não faça nada, não dê nada, não abençoe nada. Nós somos seres criados para obedecê-lo. E é isso que às vezes a gente não entende.
Não, Deus não é o teu criado, o teu escravo. Deus não é o teu coleguinha de classe. Deus é o teu Senhor. Nós deveríamos cantar, olhando para baixo, dizendo: Senhor, me perdoe. Nós deveríamos ter reverência diante de um Deus santo, ter temor e tremor diante de um Deus perfeito. Mas nós estamos tão orgulhosos, soberbos, que às vezes a gente olha para Deus e fala: puxa, como Deus é privilegiado em me ter na presença dEle. Não, nós é quem somos. Nós deveríamos chorar pelos pecados que cometemos, chorar pela maneira como estamos conduzindo as nossas vidas. Nós deveríamos olhar pela nossa lista de prioridades, ver Deus em último lugar e lamentar isso, porque é isso que nós estamos fazendo. A Bíblia nos diz que Moisés escondeu o rosto por medo de olhar para Deus. Qual foi a última vez que você baixou a tua cabeça no teu quarto e disse assim: eu não sou digno de olhar para cima, eu não sou digno da presença desse ser tão santo, desse ser tão bom? Quando nós temos um encontro com Deus, é inevitável a percepção da grandeza dEle. É inevitável a percepção da pureza, da santidade, mas é inevitável também a percepção da nossa pequenez, da nossa falibilidade. Isaías vai dizer no verso 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, sua glória enchia a sala. Os anjos, os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Naquele momento, eu percebi que eu era um homem de lábios impuros, que eu habitava no meio de um povo de impuros lábios. A percepção da glória de Deus, da majestade, da santidade de Deus, nos leva à percepção da nossa pequenez. Não tem como eu perceber o quão grande é Deus e não notar o quão pequeno eu sou. Porque a ideia de comparação, ela é inerente às nossas mentes e dificilmente a gente foge dela. A gente já conversa com alguém fazendo comparações. E quando alguém se encontra com Deus, quando alguém é encontrado por Deus, é inevitável ver a distinção entre a grandeza daquele que nos criou e a pequenez de nós que somos criados. E Isaías também se manifesta em um profundo respeito diante de Deus. Ele não ousa abrir a boca senão para dizer assim: ai de nós, ai de mim. Ele só abre a boca para lançar condenação sobre si mesmo. O ai é dizer assim: eu estou numa circunstância absurdamente desfavorável. Eu sou réu de juízo, eu mereço a condenação, eu sou um homem de lábios impuros. O encontro com Deus, ele muda a nossa percepção de nós mesmos. Porque quando a gente não encontra com Deus, a gente tem uma percepção tão generosa de nós mesmos. A gente olha no espelho e a pessoa, por mais feia que seja, ela se acha lindona. Ela está num debate e por mais ignorante que seja, ela sai pensando que ganhou o debate. Nós temos a inclinação de pensarmos de nós muito além do que nós somos. Às vezes nós pensamos que somos mais inteligentes do que realmente somos, mais importantes do que realmente somos. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, há uma elucidação da percepção de quem nós realmente somos. Ninguém que teve um encontro genuíno com Deus disse assim: como eu sou bom, como eu sou maravilhoso, como a minha autoestima ascendeu agora. Mas todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus disseram assim: ai de mim, eu sou pecador, eu sou falho. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Moisés, ele vira a cara e ele diz: eu não sou digno de olhar para um ser tão perfeito.
Será que você já teve essa autopercepção da própria vulnerabilidade, fragilidade, pecaminosidade, pequenez? Nossa, pastor, quantos atributos negativos. Eu sei que você não está acostumado com esse tipo de ministração, não é? Você é um espelho. Agora você está acostumado. Nós somos vulneráveis, frágeis e pequenos. Se não fosse Deus, se não fosse Deus. E aí os homens apaixonados podem dizer assim, pastor, até a minha esposa, tua esposa é pecadora, meu irmão. A minha também, um pouco menos que a sua, mas é também. Foi, Rosa? E o texto continua dizendo assim, então o Senhor continuou. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa de seus feitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Olha que parte interessante desse encontro de Moisés. Moisés está em mais um dia normal, exercendo o seu trabalho, ele tem esse encontro maravilhoso com Deus. Esse encontro extraordinário, miraculoso, eu diria, com Deus. E agora Deus compartilha com Moisés uma informação especial. Deus fala para Moisés a respeito dos filhos de Israel que estão escravizados no Egito. E Deus fala para Moisés que ouviu as orações, o clamor, a súplica, e que viu o quanto esse povo estava sofrendo. Deus compartilha com Moisés uma problemática séria. E até aqui Moisés podia dizer assim, que bênção, né? Olha que maravilha. Eu sei que o povo está escravizado, eu saí de lá, eu também presenciei parte da aflição desse povo. E Deus está dizendo para Moisés, eu ouvi e algo vai ser feito com relação a esse povo. Um Deus santo como é, um Deus que tem o poder de colocar fogo numa sarça, sem com que a sarça se consuma, sem deixar com que a sarça danifique, estrague, ela está queimando, mas ela continua intacta. Moisés podia pensar assim, Deus vai fazer, ó, e o povo desaparece do Egito e aparece em Canaã, todo estruturado, organizado, com as suas famílias, nas suas casas, com as terras distribuídas. Se Deus quisesse, ele podia fazer isso. Mas Deus apresenta para Moisés o problema e Moisés, né? Eu não vi a cena, mas ele está ali ouvindo. Né? O problema está aí, eu fico pensando, Deus falar comigo de noite, shopping park tem muita gente assim, tem muitos pontos de droga, tem pontos de prostituição, shopping park tem alguns problemas, e eu ouvi o clamor do shopping park. E eu só... E para que ele está me falando isso, né? Por que ele não está falando lá para o irmão Marcos, para o irmão Walter, para os irmãos lá da igreja? Está falando aqui por causa de quê? Deus está ali falando para Moisés. E aí chega o verso 10, que Deus fala assim para Moisés, agora venha e eu vou te enviar para Faraó, para que você tire do Egito, meu povo, os filhos de Israel. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus está chamando Moisés para exercer uma missão e agregar algo na vida de Moisés. Deus está mudando a vida de Moisés por inteiro nesse encontro. Moisés já está estabilizado, ele tem família, ele já tem a sua fonte de subsistência, ele já adaptou com aquela terra, agora Deus está falando assim, saia, abandona tudo que você construiu. Toda a filosofia de vida que você tem, toda a estrutura social, toda a estrutura familiar, agora eu estou levando você para uma vida diferente. Deus está chamando Moisés para um nível de sacrifício que 95% de nós que estamos aqui
não estaríamos dispostos a vivenciar. Deus está chamando Moisés para abandonar tudo o que ele construiu durante 40 anos na terra de Midian e viver uma vida de peregrinação num deserto, servindo um povo pecador e difícil de lidar. Meus amados, quem determina a metodologia das coisas é Deus. É muito difícil para nós, pessoas autossuficientes e cheias de razão, aceitar isso, mas você precisa ter em mente que servir a Deus é abandonar a sua metodologia e se agarrar à metodologia de Deus. É abandonar a sua visão, a sua razão, os seus pressupostos e se agarrar à visão e razão de Deus. Talvez este seja o aspecto mais difícil do encontro com Deus, porque quando nós somos encontrados por Deus, Ele não marca com a gente um encontro só para nos dar o que a gente quer, só para satisfazer as nossas vontades, mas Ele nos chama e nos comissiona. Ele nos chama e Ele vai determinar o curso que as nossas vidas devem tomar. Observe que Deus, Ele não pega Moisés e arrasta Moisés até o Egito, mas Deus chama Moisés, Deus dá a ordem para Moisés, Deus dá a metodologia para Moisés, mas Moisés precisa receber essa ordem e cumprir por volição essa ordem. Ele precisa obedecer a Deus. Se Moisés falasse assim, Deus, eu não vou, eu não sei qual era a atitude de Deus com relação a ele, né? Mas Deus fez a convocação, apresentou a missão, e Moisés então teria que ter essa partida, essa proatividade em obedecer a Deus. A resposta de Moisés nos faz pensar alguns aspectos. Nos faz pensar que Moisés não se sentia preparado para aquela missão. Nos faz entender que Moisés não sonhou com aquela missão. Moisés não tinha um sonho ministerial de libertar o povo do Egito. Ai, é o meu sonho, Deus. Derrama sobre mim essa missão, esse chamado, essa vocação. Moisés não dormiu e acordou querendo ser o libertador dos egípcios. Quando Deus chama, ele se espanta. Ele diz, quem sou eu? Quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos de Israel? E essa conversação entre Moisés e Deus, ela dura alguns versículos de Moisés tentando convencer a Deus de que ele não era a pessoa mais apropriada para essa missão. Ele quer convencer a Deus de que ele não tem capacidade de poder, de que ele não tem capacidade de oratória, de que ele não tem influência suficiente e de que ele não teria presença na frente de Faraó. Mas Deus já o tinha escolhido. Deus já o tinha chamado. Às vezes, nós confundimos chamado com vontade. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho vontade de cantar, e ela diz, Deus me chamou para cantar. Mas não sabe cantar nem música de pular corda. Às vezes Deus pode chamar você para exercer algo que naquele momento, nas palavras que nós usamos aqui, não arde no seu coração, né? Já teve gente que falou para mim assim, pastor, nada arde no meu coração. Eu falei, mas arde na Escritura? Se arder na Escritura, você tem que fazer mesmo que não esteja no teu coração. Nem todo dia vai arder no seu coração a vontade de pregar o Evangelho, mas você tem que pregar. Nem todo dia vai arder no seu coração o sentimento de responsabilidade de orar, mas você tem que orar. Nem todo dia vai arder no seu coração a responsabilidade de ajudar alguém que precisa de ajuda, mas você tem que ajudar.
Quando Deus manda, isso não necessariamente vai causar em você um sentimento de satisfação. Porque o importante não é o que eu sinto, mas o importante é a obediência que eu tenho. E obedecer nem sempre vai estar harmonizado com o que eu sinto. Às vezes eu tenho que pastorear uma igreja, ainda que a minha vontade fosse sumir para o Mato Grosso e passar 3 meses pescando sem ver uma alma viva. Pastor, isso acontece com muita frequência. Mas se Deus me chamou, se Deus deu a ordem, eu preciso obedecer a ordem que Ele deu. Não interessa se o meu coração está naquilo. Interessa se o coração de Deus está naquilo. E Deus então chama Moisés. E o chamado de Moisés é uma resposta a um problema, e muitas vezes essa é uma metodologia que Deus usa com muita frequência. Às vezes há muitos problemas em nossa volta e às vezes a gente fica pensando, puxa, qual que vai ser a solução desse problema? E de repente você é a pessoa que Deus chamou para tratar aquele problema. Imagina Moisés saindo daquela rotina dele, do cotidiano pacato, cuidando de ovelha, volta para casa, a mulher está lá, os filhos estão presentes. Se quiser matar uma ovelhinha para fazer um churrasco no final de semana, vamos matar, vamos comer. Mas agora eu preciso deixar isso para trás e eu tenho que ir lá falar com o faraó. Colocar a vida em risco, ter que lidar com os anciãos de Israel, ter que lidar com um grupo de pessoas problemáticas, murmuradoras, pessoas que vão colocar problema em tudo, pessoas que não vão aceitar a agenda proposta, pessoas que não vão comprar a visão, pessoas que têm valores distintos, pessoas que são obstinadas, teimosas, pessoas que são, às vezes, arrogantes, pessoas que no momento da missão vão querer retroceder, vão querer abandonar, vão querer voltar atrás, pessoas que, quando a água faltar, vão querer apedrejar Moisés, pessoas que quando não tiver comida vão sentir saudade do Egito, mas Deus está dizendo, Moisés, vai! Não interessa porque eu estou chamando você, não é para você ser ovacionado pelas pessoas, não é para ser aplaudido, reconhecido, amado, não é para ter o teu nome escrito como o servo do mês no meio de Israel, mas é para você servir, amar e fazer aquilo que compete a você. Moisés, ele sai de um estilo de vida absolutamente tranquilo para viver os piores anos da sua vida, mas fazendo a vontade de Deus. E você pensa que chamado é Deus colocar você num lugar para você ser aplaudido. Você pensa que chamado é ter uma postagem para pôr na rede social. Você pensa que chamado é todo mundo te amar, te acolher, te receber em casa. Chamado às vezes é você ser perseguido, odiado, injuriado, abandonado, mas cumprindo a vontade de Deus. Moisés enfrentou os piores dilemas da vida dele. Saiu de uma vida tranquila para enfrentar os 40 piores anos da vida dele no deserto. Nem na terra prometida ele entrou. E às vezes a gente pensa que o encontro com Deus vai trazer para nós um carro 0 quilômetro. Às vezes a gente pensa, agora que eu virei cristão, vou realizar o sonho da casa própria. Deus às vezes pode mandar você vender o que você não tem para ajudar alguém que precisa. Então nós estamos com uma ideia errada de Deus, uma ideia não bíblica de Deus, porque o Deus da Escritura, pastor, Ele nos ama, mas a vontade dEle, o nome dEle, é muito mais amado por Ele do que nós mesmos. E muitas vezes a gente vai ver na Escritura, por amor do nome do Senhor, por amor ao seu nome, por amor ao seu nome. Primeiro Deus, depois nós. E por mais confrontador que isso possa soar, é muito importante que nós saibamos disso, porque uma pessoa mal orientada, ela corre o risco de abandonar a missão no meio do caminho. Uma pessoa que acha que o encontro com Deus vai ser algo que só vai prover bênçãos para ela, bênçãos materiais, prosperidade, alegria, ausência de tristeza, ausência de problemas. A hora que ela enfrentar o primeiro desafio, ela frustra, ela fala, eu não estava esperando por isso aqui. Ninguém me falou que seria assim. Tchau e benção. Mas uma pessoa que
entra em um relacionamento com Deus e que recebe uma missão de Deus, consciente dos problemas que vão enfrentar, quando o problema vier, ela fala, eu já sabia que eu ia passar por isso aqui. Quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele não diz assim, ó, vocês vão ser bem recebidos, as pessoas vão amar vocês vão ter jantares nas casas dos governadores. Jesus diz assim, eis que eu vos envio no meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Eu estou enviando vocês para ambientes que não são seguros para a ovelha. Vocês são ovelhas e eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Então vocês vão estar no meio do problema. Vocês vão estar no meio da adversidade. E ali vocês precisam ter cautela. Precisam ter prudência. Você não envia um soldado para a guerra dizendo assim, pode ir lá que lá não tem problema. Você envia um soldado para a guerra dizendo lá tem soldados opositores, que são tão bem treinados quanto vocês, que têm tanto armamento bélico quanto vocês, que podem e que estão tão motivados a vencer a guerra quanto vocês. Então o soldado ele já vai preparado, sabendo que ele não pode ficar no campo aberto. Ele tem que estar o tempo todo em vigilância, ele tem que estar organizado, estruturado, ele tem que estar pronto para lidar com bombardeio, com tiroteio, com oposição. Mas os crentes de hoje estão fracos demais. Não aguentam um ministério, não aguentam permanecer na congregação, não aguentam uma afronta, não aguentam uma palavra mais dura, porque não foram estruturados para lidar com o problema. Mas nesta igreja isso não vai acontecer. Porque aqui nós somos estruturados, não nas nossas emoções, nós somos estruturados na palavra pura e simples. É por isso que nós somos uma igreja que não tem um crescimento explosivo, mas somos uma igreja de crentes que permanecem 5 anos, 10 anos, e quando sai, nunca sai da presença de Deus. É difícil um crente sair dessa igreja e ir para o mundo. Normalmente sai porque mudou, foi para outra cidade, ou porque foi para outra congregação, mas está alicerçado com Cristo. Foi estruturado na palavra. E não poucas vezes eu recebo feedback de pessoas dizendo, não aguentei as mensagens que eu ouvi, por mais que inflassem o meu ego. Porque aqui nós somos preparados na palavra. E aí Deus dá uma notícia boa para Moisés, porque também não é só notícia ruim, né, gente? Deus olha para Moisés e diz assim, eu estarei com você. Eu estarei com você. Nós estaremos no meio de lobos. Deus vai estar com a gente. Nós vamos ter que fazer sacrifícios, às vezes mudar a rotina, mudar hábitos e prioridades. Deus estará com a gente. Nós vamos entrar em ambientes inóspitos para pregar o evangelho. Deus estará com a gente. No exercício do nosso chamado, pessoas não vão comprar a visão, pessoas não vão ter os mesmos valores, pessoas podem nos perseguir. Deus vai estar com a gente. A estrutura da nossa caminhada não é a nossa capacidade, mas é a presença de Deus. Pastor, lá no meu trabalho estão me perseguindo pela minha fé. Deus está lá com você. Pastor, lá na minha rua as pessoas estão atirando pedra no meu portão. Deus está vendo cada pedra que está sendo atirada. Ele pode não segurar, ele pode não inibir o portão de ser amassado, ele pode às vezes até permitir que uma pedra entre e te machuque, mas ele está com você. Moisés é chamado para entrar agora e confrontar a nação mais poderosa da época. Moisés é chamado para contribuir com a retirada da mão de obra mais importante do Egito, uma mão de obra a custo zero, de um povo que trabalhava dioturnamente. É óbvio que haveria retaliação, por isso que Moisés diz, quem sou eu? Eu não tenho um exército, eu não tenho um nome de influência, eu não tenho recurso suficiente para comprar essa multidão de... Quem sou eu? Deus está dizendo assim, eu estarei com você. Você não é ninguém, mas se eu estiver com você, as coisas vão acontecer.
Moisés diz, mas qual é o seu nome? Qual é o nome do Senhor para eu falar para o pessoal lá? A hora que eu chegar lá, eles vão dizer, você está falando que Deus chamou, quem é esse Deus que te chamou? Aqui no Egito há tantos nomes de deuses que chamam pessoas. Nós temos Ra, temos Amon-Ra, temos vários ídolos. Qual é o Deus que está me chamando, que está chamando você, que está com você? E Deus diz assim, eu sou. Você vai dizer para o povo, eu sou, me enviou. E pronto. Não tem que ficar explicando demais. O resto Deus vai fazer. E a partir de então, a partir deste encontro, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. A partir deste encontro, tudo na vida de Moisés foi transformado. Tudo na vida de Moisés foi mudado. Moisés viveu, humanamente falando, como eu disse aqui, os piores anos da sua vida. Mas espiritualmente falando, ele viveu os anos mais extraordinários da vida dele. Ele teve as melhores experiências com Deus que alguém pode ter. Ele desenvolveu a melhor amizade que ele poderia desenvolver. Ele tornou-se amigo de Deus. Moisés foi dirigido por Deus em cada passo que ele deu. Deus honrou Moisés em cada palavra que ele falou. Deus ouviu cada oração que Moisés fez. Deus esteve contra aquelas pessoas que estiveram contra Moisés. Deus esteve a favor das pessoas que estiveram a favor de Moisés. Deus dirigiu Moisés naquela missão, porque Moisés estava sob a direção de Deus. Se você teve um encontro com Deus, tenha a certeza de que a voz que você ouviu foi a voz de Deus. E se você tiver certeza de que esse encontro foi com Deus, sacrifique o que tiver que sacrificar para andar com Ele. Se tiver que largar Midian para trás, largue. Se tiver que largar uma vida inteira para trás, deixe. Se tiver que mexer na sua estrutura financeira, mexa. Se tiver que mexer na sua estrutura social, mexa. Se tiver que transicionar de cidade, mude de cidade. Faça o que Deus mandou você fazer. Eu não estou dizendo o que um pastor mandou. Eu não estou dizendo o que uma pessoa que diz que é profeta mandou. Estou dizendo o que Deus falou para fazer. Vá e faça. Não temas. Não temas, cumpra aquela vocação que Deus colocou na sua vida. Por mais difícil que seja, vai com a certeza de que realmente você não é capaz. Mas se Deus está com você, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Você acha que Deus era capaz, que Pedro era capaz de, pela sua sombra, promover cura? Isso era Deus honrando aquele homem, o chamado daquele homem, a vocação daquele homem. Coisas extraordinárias Deus faz por meio de pessoas pequenas e simples, mas pessoas pequenas e simples que reconhecem a grandeza de Deus, que ousam obedecer a Deus. Tá cheio de gente no mundo aí que quer viver uma vida superficial com Deus. Não seja você mais uma. Aprofunde-se em Deus. Viva uma vida de intensidade com Deus, porque o fim dela está logo ali. Talvez foram 40 anos difíceis para Moisés, mas passou. Cadê Moisés? Está com Deus agora. Daqui a pouquinho você não está mais aqui. E aí você pode dedicar esses poucos anos que você tem naquilo que é transitório e passageiro. Não é? Filosofia do mundo, aproveita a vida porque ela é curta. Então eu vou beber, vou cantar, vou divertir, vou sensualizar, vou aproveitar o mundo, vou ficar com um, com outro, vou ter alguns relacionamentos, eu vou fazer o que eu puder fazer porque a vida é curta. Ai de você. Mas você pode ter um pensamento bíblico e dizer assim, a vida é curta. O que eu puder construir para o reino de Deus, sob a direção de Deus, nos poucos anos que eu tiver aqui, eu vou fazer. Se eu tiver que catar latinha para construir uma igreja para receber pessoas, eu vou fazer. Se eu tiver que acordar de madrugada para levar alguém para o hospital, eu vou fazer. Se eu tiver que sacrificar o meu tempo para poder pregar o evangelho para quem não conhece, para dar uma lição de discipulado para quem não conhece, eu vou fazer. Você só tem essas duas opções.
viver para si mesmo ou viver para a glória de Deus. Moisés optou viver para a glória de Deus. Se ele optasse viver para ele mesmo, ele teria tido uma vida mais fácil, talvez até mais prazerosa, mas uma vida menos emocionante. E sem dúvida alguma iria passar a eternidade num lugar sombrio. Mas ele optou viver para a glória de Deus. Ainda que esta opção que ele tomou custou tudo que ele tinha, toda a sua estrutura, ele ainda assim foi lá e fez. Saiu de Midian para peregrinar 40 anos no deserto, servindo um povo de dura serviço. Mas, na mente dele, servindo um Deus santo, soberano e perfeito. Que nós possamos reavaliar as nossas vidas diante desse Deus que é tão grande e majestoso. Feche os olhos, vamos orar. Paizinho querido, Deus maravilhoso, te louvamos pela tua palavra. Esta palavra